Ele entrou na concessionária de roupas simples e botas sujas. Os vendedores riram, perguntaram se ia pagar com milho, mas quando ela apareceu e reconheceu quem ele era, todo mundo entendeu o tamanho do erro que cometeram. A picape velha parou em frente à concessionária mais luxuosa da cidade. O motor diesel fazia um barulho que contrastava completamente com o silêncio elegante daquele lugar. Manuel desceu devagar, ajeitou o chapéu de palha desgastado e olhou para o prédio de vidro que brilhava sob o sol da manhã. Suas botas ainda tinham terra grudada da fazenda, e a camisa xadrez estava um pouco amarrotada da viagem longa. Ele respirou fundo antes de empurrar a porta de vidro. O ar-condicionado gelado bateu no rosto como um choque. O ambiente era intimidador mesmo para quem não se intimidava fácil. Piso de mármore polido, carros que custavam fortunas expostos como obras de arte, e aquele cheiro de couro novo que custava mais que muita gente ganha num ano inteiro. 3 vendedores conversavam perto de um carro importado que valia mais que uma casa inteira. Quando viram Manuel entrando, pararam de falar na mesma hora. O primeiro olhou para o segundo olhou para o terceiro, e todos olharam para Manuel como se ele tivesse se perdido e entrado no lugar errado. Bom dia, Manuel disse com aquela voz calma de quem não tem pressa nem medo de nada. Gostaria de ver o carro mais caro que vocês têm. Rodrigo, o gerente de vendas, era um homem que usava terno mais caro que a renda anual de muitas famílias. Cabelo perfeitamente penteado, relógio importado no pulso e aquele sorriso que vendia mais pela arrogância que pela simpatia. Ele deu uma risadinha baixa e olhou para os colegas. O carro mais caro? Rodrigo repetiu as palavras como se Manuel tivesse falado em outro idioma. Senhor, tem certeza que está no lugar certo? Aqui não vendemos tratores usados. A piada arrancou gargalhadas dos outros vendedores. Manuel não demonstrou nenhuma reação. Tinha ouvido comentários piores na vida, e de gente muito pior que aquela. Apenas tirou o chapéu da cabeça e repetiu com a mesma tranquilidade. O mais caro que vocês têm, para comprar hoje. Agora a risada foi ainda maior. Carla, uma das vendedoras, se inclinou para Rodrigo e falou alto o suficiente para Manuel escutar. Ele deve estar pensando que pode pagar com soja ou milho, igual lá no interior. Ou com galinha, Rodrigo completou, olhando Manuel de cima a baixo com uma expressão de nojo mal disfarçado. Senhor, o carro que o senhor está pedindo custa $500 mil. O senhor entende esse valor? Manuel colocou a mão no bolso da camisa e tirou uma carteira de couro velha, dessas que já viram muito uso. Entendo perfeitamente, e quero pagar à vista. À vista? Rodrigo quase engasgou de tanto rir. Senhor, o senhor sabe que aqui não é loja de carroça, né? Esses carros são para pessoas importantes, empresários de verdade. Sou empresário, Manuel respondeu simplesmente. Empresário? Carla se intrometeu com ironia na voz. Do quê? De venda de verdura na feira? A gargalhada que explodiu na concessionária foi tão alta que outros clientes começaram a olhar na direção deles. Manuel sentiu algo queimar no peito, não de vergonha, mas de uma indignação controlada que vinha de anos vendo gente pequena se achando grande porque tinha diploma na parede. Posso falar com o dono da concessionária? Manuel perguntou, guardando a carteira de volta. O Dr. Antônio não atende qualquer pessoa que aparece aqui, Rodrigo respondeu com desdém total. Ele só recebe clientes VIP, gente que realmente importa, pessoas de sociedade. Então podem chamar ele. Tenho algo importante para falar. Importante? Carla riu novamente. Vai oferecer abóbora em troca de carro importado? Rodrigo olhou para os outros vendedores com uma expressão que dizia claramente que aquilo estava virando circo. Tinha clientes importantes chegando, a concessionária tinha uma reputação a zelar, e aquele homem simples estava atrapalhando todo o ambiente sofisticado que eles cultivavam com tanto cuidado. Escuta aqui, Rodrigo tentou uma última vez, tentando soar paciente, mas falhando miseravelmente. Por que o senhor não vai para casa, junta uns trocados e volta quando tiver condições reais? Tem uma loja de carros usados ali na esquina que deve ter algo mais no seu orçamento. Manuel olhou ao redor devagar. Viu os carros luxuosos reluzindo sob as luzes, os vendedores de terno que se achavam superiores,
Os outros clientes bem vestidos que começavam a chegar e já olhavam para ele com cara feia. Mas também viu algo que nenhum deles conseguia enxergar. Viu gente que confundia preço com valor, que acreditava que roupa cara fazia pessoa melhor. Vou sentar ali e esperar, ele disse calmamente, apontando para as poltronas de couro na área de espera. Quando o Dr. Antônio chegar, gostaria muito de conversar com ele sobre uma compra importante. E foi exatamente isso que fez. Sentou na poltrona, colocou o chapéu no colo e ficou ali, quieto, com a paciência de quem passou a vida inteira plantando e esperando colher no tempo certo. Rodrigo ficou visivelmente nervoso. Carla começou a sussurrar com os outros vendedores, todos olhando para Manuel como se ele fosse um problema que não sabiam como resolver. Clientes elegantes entravam na concessionária, viam aquela figura simples sentada na poltrona, e faziam caras de desaprovação. Isso não pode continuar, Rodrigo murmurou para Carla, tentando disfarçar a irritação. O cara está estragando nosso ambiente. Parece que veio pedir esmola. Já sei o que vamos fazer. Carla respondeu com um sorriso maldoso. Vamos deixar ele ali até cansar e ir embora sozinho. Gente assim não tem persistência. Mas eles não faziam ideia de quem era Manuel de verdade. Não sabiam que aquele homem simples, de roupas amarrotadas e botas sujas, carregava nas mãos calejadas um segredo que mudaria completamente tudo que eles pensavam saber sobre valor, respeito e julgamentos precipitados. Enquanto esperava em silêncio, Manuel pensava em Helena. Pensava na promessa que tinha feito para ela anos atrás, quando tudo era diferente. Pensava no dia em que ela tinha olhado para ele com desprezo e dito que ele nunca seria nada na vida. Agora, finalmente, tinha chegado a hora de mostrar para todo mundo quem ele realmente era. A hora da verdade estava chegando, e nenhum deles estava preparado para o que estava prestes a acontecer. 2 horas se passaram. Manuel continuava ali, imóvel na poltrona de couro, com o chapéu no colo e uma expressão serena no rosto. Os vendedores começavam a ficar realmente incomodados. Clientes importantes entravam, olhavam para aquela figura deslocada, e alguns até perguntavam se havia algum problema. Rodrigo não conseguia mais disfarçar a irritação. Aquele homem estava transformando a concessionária num ambiente constrangedor. Ele se aproximou de Manuel novamente, tentando manter um tom profissional, mas com a paciência claramente no fim. Senhor, o Dr. Antônio ainda não chegou e não sabemos que horas vai chegar. Por que o senhor não deixa um telefone e a gente liga quando ele estiver disponível? Manuel levantou os olhos calmamente. Posso esperar. Tenho tempo. Mas, senhor... Carla se aproximou com um sorriso forçado. O senhor está querendo comprar esse carro para quem mesmo? Para uma esposa? Para ela. Manuel respondeu simplesmente. Ela quem? Rodrigo perguntou com curiosidade fingida, achando que finalmente conseguiria uma informação para usar contra o fazendeiro. Manuel ficou quieto por alguns segundos, como se estivesse decidindo o quanto revelar. Depois suspirou profundamente e disse, uma pessoa muito especial, alguém que merece o melhor que eu posso oferecer. Ah, que romântico, Carla disse com ironia mal disfarçada. O senhor quer impressionar a namorada com um carro que não pode pagar? Não é namorada, Manuel corrigiu. E havia algo no tom da voz dele que fez os vendedores prestarem mais atenção. É alguém que eu conheci há muito tempo. Alguém que mudou minha vida completamente. Rodrigo sentou na poltrona ao lado, fingindo interesse, mas, na verdade, tentando arrancar informações que pudesse usar para humilhar ainda mais o fazendeiro. Conta pra gente essa história de amor, senhor. Deve ser interessante. Manuel olhou pela janela da concessionária, como se pudesse ver o passado refletido no vidro. Conheci Helena quando eu era jovem. Ela era diferente de todas as mulheres que eu já tinha conhecido. Elegante, educada, daquelas que fazem qualquer homem se sentir especial só de estar perto. E onde o senhor conheceu essa Helena? Carla perguntou, agora genuinamente curiosa apesar da ironia. Numa festa na cidade. Eu tinha ido vender alguns produtos da fazenda do meu pai e acabei sendo convidado. Ela estava lá, linda como uma princesa, conversando com a elite local. Quando nossos olhos se encontraram, foi como se o mundo parasse. Rodrigo trocou um olhar divertido com Carla. Aquela história estava ficando cada vez mais patética.
Um fazendeiro apaixonado por uma mulher da alta sociedade que obviamente estava fora do seu alcance. E ela correspondeu o interesse? Um terceiro vendedor, chamado Bruno, se juntou à conversa, claramente entretido com o drama. No começo, sim, Manuel continuou, e sua voz carregava uma mistura de nostalgia e mágoa. Conversamos a noite inteira. Ela riu das minhas histórias. Demonstrou interesse pela vida no campo. Pensei que tinha encontrado alguém especial, alguém que conseguia enxergar além das aparências. Mas, Rodrigo incentivou, sabendo que toda a história daquele tipo tinha um mas. Mas Helena era filha do empresário mais rico da região. Quando a família dela descobriu que ela estava interessada num simples trabalhador rural, as coisas mudaram completamente. O pai dela deixou claro que eu não era bem-vindo, que não passava de um peão sem futuro. Carla não conseguiu conter um sorrisinho. A história estava se desenvolvendo exatamente como ela imaginava. Um pobretão apaixonado por uma patricinha que obviamente estava fora da sua liga. E mesmo assim vocês continuaram se vendo? Bruno perguntou, agora completamente envolvido na narrativa. Por alguns meses, sim. Encontros secretos, conversas escondidas. Helena dizia que não se importava com dinheiro, que o que importava eram os sentimentos. Eu acreditava nela. Acreditava que o amor era mais forte que qualquer diferença social. Manuel parou de falar e ficou olhando para as próprias mãos, calejadas e marcadas pelo trabalho duro. Os vendedores esperaram, ansiosos pela continuação da história que estava se tornando o entretenimento da manhã. Mas um dia ela apareceu na fazenda. Manuel retomou, e agora havia uma dureza na voz que não estava lá antes. Estava diferente, distante. Disse que tinha pensado melhor sobre nossa situação. E o que ela disse? Carla perguntou, tentando soar compassiva, mas claramente se divertindo com o sofrimento alheio. Que tinha sido uma fase, uma fantasia boba. Que não podia desperdiçar a vida com alguém que nunca seria nada, que nunca teria condições de dar para ela o que ela merecia. Disse que ia se casar com Tadeu, filho do dono das maiores empresas da região. Rodrigo balançou a cabeça com falsa compaixão. Cara, que situação. Mas ela estava certa, né? Pessoas de mundos diferentes raramente dão certo. Foi aí que eu fiz uma promessa, Manuel continuou, ignorando completamente o comentário insensível. Olhei nos olhos dela e disse que um dia ela ia entender o erro que estava cometendo. Que um dia eu voltaria para mostrar quem eu realmente era. E o senhor acha que comprar um carro caro vai impressionar ela? Bruno perguntou com incredulidade. Depois de tanto tempo? Não quero impressionar ninguém. Manuel respondeu firmemente. Quero cumprir uma promessa. Quero mostrar que o valor de uma pessoa não se mede pela roupa que veste ou pela conta bancária que tem. Carla riu abertamente. Senhor, com todo respeito, mas isso parece coisa de filme. A mulher rejeitou o senhor há décadas, casou com outro, provavelmente está feliz da vida. E o senhor ainda está aqui sonhando com vingança? Não é vingança. Manuel corrigiu com calma impressionante. É justiça. É mostrar que as aparências enganam. Que quem julga pela aparência pode estar cometendo o maior erro da vida. Rodrigo se levantou, claramente entediado com aquela conversa. Olha, senhor Manuel, eu entendo a frustração. Todo homem já passou por uma rejeição. Mas gastar uma fortuna que o senhor não tem só para provar algo para uma mulher que provavelmente nem lembra mais do senhor. Isso não faz sentido. Ela lembra, Manuel disse com uma certeza que impressionou todos. Tenho certeza absoluta de que ela lembra. E muito em breve, ela vai descobrir quem eu me tornei. Os três vendedores trocaram olhares cúmplices. Aquele homem estava claramente vivendo numa fantasia, alimentando uma obsessão por décadas. Era ao mesmo tempo patético e perturbador. Mas nenhum deles imaginava que, naquele exato momento, Helena estava a apenas alguns quarteirões dali, dirigindo para a mesma concessionária onde trabalhava como gerente executiva, prestes a descobrir que o passado que ela achava que tinha enterrado para sempre estava ali, esperando pacientemente numa poltrona de couro, pronto para virar sua vida de cabeça para baixo. Manuel fechou os olhos por um momento, como se estivesse reunindo forças para reviver uma dor que carregava há décadas. Quando os abriu novamente, havia uma tristeza profunda naquele olhar que fez até mesmo Rodrigo parar de sorrir. Vocês querem saber a história completa? Manuel perguntou.
e havia algo na voz dele que mudou completamente o clima da conversa. Então vou contar. Mas preparem-se, porque não é uma história bonita. Os 3 vendedores se aproximaram instintivamente. Havia algo na seriedade de Manuel que os obrigou a prestar atenção de verdade. Quando conheci Helena, eu tinha apenas 20 anos. Era um jovem cheio de sonhos, trabalhando na fazenda do meu pai desde criança. Acordava antes do sol nascer, cuidava do gado, plantava, colhia. Minhas mãos já eram calejadas naquela época, mas meu coração ainda era jovem e acreditava que o amor podia superar qualquer obstáculo. Manuel parou e olhou para as próprias mãos, como se pudesse ver nelas toda a história que estava contando. A primeira vez que vi Helena foi numa festa de aniversário do prefeito. Meu pai tinha sido convidado porque vendia produtos para a prefeitura, e eu fui junto para ajudar a carregar as coisas. Ela estava usando um vestido azul claro, tinha o cabelo preso num coque elegante, e quando sorriu para mim, juro que senti meu coração parar. Carla se surpreendeu percebendo que estava realmente interessada na história. Havia algo na forma como Manuel falava que tornava tudo muito real, muito tocante. Conversei com ela a noite inteira. Manuel continuou. E agora um sorriso melancólico apareceu no rosto dele. Ela me perguntou sobre a vida no campo, sobre os animais, sobre como era ver o sol nascer todos os dias. Parecia genuinamente fascinada com um mundo que era completamente diferente do dela. E vocês começaram a namorar? Bruno perguntou, agora completamente envolvido. Começamos a nos encontrar em segredo. Helena dizia que precisava ser assim porque a família dela não entenderia no começo, mas que com o tempo eles aceitariam. Eu acreditei nela. Acreditei em cada palavra, em cada promessa. A voz de Manuel ficou mais baixa, mais carregada de emoção. Durante 2 anos nos encontrávamos escondido. Ela ia até a fazenda quando os pais viajavam. Eu ia até a cidade quando conseguia folga. Foram os 2 anos mais felizes da minha vida. Pensei que tinha encontrado a mulher com quem passaria o resto dos meus dias. Rodrigo estava começando a se sentir desconfortável. A história estava ficando muito real, muito íntima, e ele podia sentir a dor genuína naquelas palavras. Mas a família dela descobriu, Manuel continuou, e agora havia uma dureza na voz que não estava lá antes. O pai de Helena me chamou na empresa dele. Era um homem poderoso, dono de várias empresas na região. Ele me olhou como se eu fosse um inseto e disse que eu estava sonhando muito alto. O que ele disse exatamente? Carla perguntou. E pela primeira vez havia verdadeira compaixão na voz dela. Disse que Helena estava destinada a coisas maiores, que ia se casar com Tadeu, filho de outra família rica, e que eu deveria parar de encher a cabeça dela com fantasias sobre uma vida que ela nunca conseguiria ter comigo. Disse que eu era um ninguém, um peão sem futuro, e que se eu realmente amasse Helena, deveria deixá-la em paz. O silêncio na concessionária ficou pesado. Até os outros clientes pareciam ter desaparecido. Era como se só existisse Manuel e sua dor crua, real, que estava preenchendo todo aquele espaço luxuoso. Eu não aceitei, Manuel disse, e havia uma firmeza naquela declaração que surpreendeu a todos. Procurei Helena e contei o que o pai dela tinha dito. Ela ficou furiosa, disse que ninguém mandava na vida dela, que escolheria seu próprio destino. Prometeu que enfrentaria a família, que lutaria pelo nosso amor. Bruno se inclinou para a frente. E ela lutou? Manuel deu uma risada amarga que doeu no coração de quem escutou. Por 1 semana ela sumiu, não apareceu nos nossos lugares de encontro, não mandou recado, nada. Eu fiquei desesperado. Achei que algo tinha acontecido com ela. E então ela apareceu na fazenda numa manhã de domingo. Eu estava tirando o leite das vacas quando vi o carro dela chegando. Corri para encontrá-la, pensando que finalmente tínhamos uma solução, que ela tinha convencido a família. A voz de Manuel tremeu ligeiramente. Mas quando ela desceu do carro, vi que estava diferente. Fria, distante. Vestia roupas caras, joias que eu nunca tinha visto antes. Parecia uma pessoa completamente diferente. Carla sentiu um aperto no peito. Ela podia imaginar exatamente onde aquela história estava indo. E não era para um lugar feliz. Precisamos conversar. Foi a primeira coisa que ela disse. Nem oi, nem um sorriso. Apenas aquela frase seca, como se estivesse falando com um estranho. E o que ela falou? Rodrigo perguntou.
E pela primeira vez não havia ironia na voz dele. Disse que tinha pensado melhor sobre nossa situação, que tinha sido ingênua, que estava vivendo um sonho que nunca poderia se tornar realidade. Disse que ia se casar com Tadeu em 3 meses. Manuel parou de falar e ficou olhando para o nada, como se ainda estivesse tentando processar aquelas palavras depois de tanto tempo. Mas o que mais doeu, ele continuou, e agora havia lágrimas genuínas nos olhos dele. Foi o que ela disse quando tentei argumentar, quando disse que nosso amor era verdadeiro, que poderíamos enfrentar qualquer dificuldade juntos. O silêncio era absoluto. Até a música ambiente da concessionária parecia ter parado. Ela olhou bem nos meus olhos e disse: Manuel, você é um homem bom, mas eu não posso desperdiçar minha vida com alguém que nunca vai ser nada. Mereço mais que uma vida de dificuldades numa fazenda perdida. Preciso de um homem que possa me dar o que eu mereço, não alguém que me oferece apenas amor. A frase caiu como uma bomba no meio da concessionária. Carla sentiu os olhos marejarem. Bruno engoliu seco. Até Rodrigo, com toda sua arrogância, ficou visivelmente abalado. Apenas amor, Manuel repetiu. E havia uma amargura profunda naquelas palavras. Como se o amor fosse pouco, como se todo o carinho, toda a dedicação, todos os sonhos que construímos juntos não valessem nada comparados a uma conta bancária. E o que você respondeu? Bruno perguntou, quase sussurrando. Olhei para ela por um longo tempo. Ela estava ali, linda como sempre, mas era como se eu estivesse vendo uma estranha. E então disse: Helena, um dia você vai descobrir que cometeu o maior erro da sua vida. Um dia vai entender que rejeitou o homem errado, pelas razões erradas. E quando esse dia chegar, eu espero que você lembre desta conversa. A Manuel se levantou da poltrona devagar, como se o peso de toda aquela história estivesse sobre os ombros dele. Ela riu, ele disse, e havia incredulidade na voz dele. Ela riu da minha cara e disse: Você realmente acha que vai ser alguma coisa na vida, Manuel? Olhe para você. Olhe para esta fazenda. Este é o seu limite. E não há nada de errado nisso. Mas eu mereço mais. Meu Deus, Carla murmurou, e havia lágrimas reais nos olhos dela agora. Aquela foi a última vez que falei com Helena. Ela se casou com Tadeu 2 meses depois. Uma cerimônia luxuosa que foi notícia em todos os jornais da região. E eu fiquei ali, na minha fazenda, com o coração despedaçado e uma promessa na cabeça. Que promessa? Rodrigo perguntou. E não havia mais nenhum traço de ironia na voz dele. A promessa de que um dia eu provaria que ela estava errada, que um dia mostraria para ela e para todo mundo que valor de uma pessoa não se mede pelo tamanho da conta bancária, que um dia... Manuel foi interrompido pelo som de uma porta se abrindo. Todos se viraram para ver uma mulher elegante entrando na concessionária. Cabelos perfeitamente arrumados, roupas caras, postura confiante de quem está acostumada a ser respeitada. Era Helena. E quando ela olhou na direção da área de espera e viu Manuel ali, sentado naquela poltrona com o chapéu no colo, seu rosto empalideceu completamente. O tempo parou. Décadas de história, de mágoa, de arrependimentos não ditos, tudo veio à tona naquele único olhar. Manuel se levantou devagar e um sorriso que misturava tristeza e satisfação apareceu no rosto dele. Olá, Helena, ele disse simplesmente. Chegou a hora de cumprir minha promessa. O mundo parou naquele momento. Helena ficou paralisada na entrada da concessionária, como se tivesse visto um fantasma do passado materializar-se diante dos seus olhos. Suas mãos tremeram levemente enquanto ela tentava processar o que estava vendo. O homem que ela tinha desprezado décadas atrás estava ali, na sua concessionária, olhando diretamente para ela. Não pode ser, ela sussurrou, e sua voz saiu embargada de uma forma que surpreendeu a ela mesma. Manuel deu um passo à frente, mantendo aquele sorriso sereno que misturava perdão e uma satisfação silenciosa. Oi, Helena. Faz tempo, não é? Rodrigo, Carla e Bruno ficaram em choque total. A tensão no ar era tão densa que podia ser cortada com uma faca. Eles olhavam de Manuel para Helena, tentando entender a dimensão do que estava acontecendo. Vocês se conhecem? Carla perguntou, ainda tentando conectar os pontos. Helena respirou fundo, tentando recuperar a compostura profissional que sempre a caracterizava. Ela era a gerente executiva daquela concessionária.
uma mulher bem-sucedida que comandava uma das filiais mais lucrativas da rede. Não podia deixar que o passado a desestabilizasse na frente dos funcionários. Conhecemos, ela disse, tentando manter a voz firme. Há muito tempo. Manuel, o que você está fazendo aqui? Vim comprar um carro. Ele respondeu simplesmente. O mais caro que vocês têm. Seus funcionários estão me atendendo há algumas horas. Helena olhou para Rodrigo com uma expressão que misturava confusão e irritação. Algumas horas? Por que ninguém me avisou que tínhamos um cliente importante esperando? Cliente importante? Rodrigo gaguejou completamente perdido. Helena, quer dizer, dona Helena, nós não sabíamos que... Sabiam que o quê? Helena cortou, e havia uma impaciência crescente na voz dela. Bruno se intrometeu, ainda tentando entender a situação. Dona Helena, esse senhor chegou aqui dizendo que queria comprar o carro mais caro. Mas ele não parece ter condições de... Não parece ter condições? Helena repetiu, e pela primeira vez desde que entrou, ela realmente olhou para Manuel. Viu as roupas simples, as botas sujas de terra, o chapéu desgastado. Por um momento seus olhos se suavizaram, como se ela estivesse vendo o jovem de 20 anos que tinha conhecido décadas atrás. As aparências enganam, Manuel disse calmamente, como se tivesse lido os pensamentos dela. Você deveria saber disso melhor que ninguém. Helena sentiu um aperto no peito com aquelas palavras. Havia tanto peso nelas, tanta história não resolvida. Ela se virou para os vendedores com uma severidade que eles nunca tinham visto antes. Quero falar com vocês três na minha sala, agora. Dona Helena, Rodrigo tentou se explicar. Nós fizemos tudo conforme o protocolo. O senhor chegou aqui com roupas simples, falando sobre comprar carros caros, mas não apresentou nenhuma comprovação de renda ou... Sala. Agora! Helena cortou com uma autoridade que fez todos se calarem imediatamente. Ela olhou para Manuel uma última vez antes de se dirigir para o elevador. Pode esperar alguns minutos? Preciso resolver uma situação com minha equipe. Posso, Manuel respondeu, sentando-se novamente na poltrona. Já estou aqui há algumas horas. Alguns minutos a mais não fazem diferença. No elevador, um silêncio tenso dominou o ambiente. Helena estava visivelmente abalada, tentando manter a compostura profissional enquanto sua mente trabalhava em alta velocidade. Rodrigo, Carla e Bruno trocavam olhares nervosos, começando a perceber que tinham cometido um erro grave. Assim que as portas do escritório se fecharam, Helena se virou para eles com uma fúria contida que era mais assustadora que qualquer grito. Vocês sabem quem é aquele homem? Ela perguntou, e sua voz estava tremendo de emoção contida. Helena, Rodrigo começou, mas ela o cortou com um gesto. Aquele homem é Manuel Silva. Vocês já ouviram esse nome? Os três se entreolharam confusos. O nome não dizia nada para eles. Helena pegou o celular e digitou rapidamente. Em poucos segundos mostrou a tela para eles. Era um artigo de uma revista de agronegócios com o título Manuel Silva, o rei da soja que revolucionou o agronegócio brasileiro. Meu Deus, Carla murmurou lendo a matéria. Ele é um dos maiores produtores de soja do país. Dono de mais de 50 mil hectares espalhados por 6 estados, Helena continuou. E havia uma mistura de incredulidade e arrependimento na voz dela. Exporta para mais de 20 países. Patrimônio estimado em mais de 200 milhões de reais. Bruno sentiu as pernas fraquejarem. 200 milhões? E vocês passaram a manhã inteira zombando dele, Helena disse. E agora havia lágrimas de raiva nos olhos dela. Trataram um dos homens mais ricos e respeitados do agronegócio brasileiro como se fosse um mendigo. Rodrigo ficou branco como papel. Helena, nós não sabíamos. Como poderíamos saber? Ele chegou aqui com roupas simples, falando como um homem do campo, Helena completou. Como alguém que nunca perdeu suas origens, mesmo depois de conquistar um império. Vocês sabem qual é o problema de vocês? Julgam as pessoas pela aparência. Acham que roupa cara é sinônimo de caráter? Carla estava lendo mais artigos no celular, e seu rosto ficava cada vez mais pálido. Helena, aqui diz que ele é conhecido por sua humildade e simplicidade. Que mesmo sendo milionário, continua vestindo as mesmas roupas de sempre e dirigindo a mesma caminhonete velha. E aqui, Bruno adicionou, olhando por cima do ombro dela,
Diz que ele é um dos maiores doadores para causas sociais do país. Já construiu mais de 50 escolas rurais e financia bolsas de estudo para filhos de trabalhadores rurais. Helena sentiu uma dor profunda no peito. Não era apenas a vergonha profissional de ver sua equipe humilhando um cliente importante. Era algo muito mais pessoal, muito mais doloroso. Era a confirmação de que ela tinha rejeitado o homem errado, pelos motivos errados. Vocês sabem o que isso significa para nossa concessionária? Ela perguntou, tentando voltar para o modo profissional para não desmoronar na frente dos funcionários. Vocês humilharam publicamente um dos potenciais clientes mais importantes que já pisaram nesta loja. O que vamos fazer? Rodrigo perguntou, e havia pânico real na voz dele. Vocês vão descer lá e se desculpar, Helena disse firmemente. Vão tratar aquele homem como o rei que ele é. Vão oferecer o melhor atendimento que esta concessionária já ofereceu para qualquer cliente. E você? Carla perguntou. Você conhece ele pessoalmente? Helena ficou quieta por um momento, olhando pela janela do escritório. Lá embaixo, podia ver Manuel ainda sentado na poltrona, paciente como sempre foi. Conheci, há muito tempo, quando éramos jovens. Era namorado seu? Bruno perguntou com curiosidade. Era, Helena respondeu, e sua voz saiu quase como um sussurro. Era o homem que eu amava, e fui a maior idiota do mundo ao deixá-lo escapar. O silêncio que se seguiu foi carregado de compreensão. De repente, tudo fazia sentido. A reação de Helena, a emoção na voz dela, a forma como olhava para Manuel. Helena, Carla disse suavemente. Talvez seja uma segunda chance. Helena balançou a cabeça tristemente. Algumas chances a gente só tem uma vez na vida, e eu desperdicei a minha há décadas atrás. Ela se dirigiu para a porta do escritório, tentando reunir coragem para descer e enfrentar o homem que ela tinha desprezado e que agora se revelava tudo o que ela sempre quis, mas nunca soube reconhecer. Vamos descer, ela disse. Tenho uma conversa muito importante para terminar. Quando Helena desceu do elevador, toda a concessionária parecia ter mudado de energia. Rodrigo, Carla e Bruno caminhavam atrás dela como condenados indo para o cadafalso. Eles sabiam que tinham cometido o erro de suas carreiras e agora precisavam enfrentar as consequências. Manuel continuava sentado na poltrona, observando o movimento ao seu redor com aquela calma impressionante. Quando viu Helena se aproximando, ele se levantou devagar e a cumprimentou com um aceno respeitoso. Helena, ele disse simplesmente. Manuel, ela respondeu. E havia tantas emoções na voz dela que as palavras quase não saíram. Eu preciso me desculpar pelo tratamento que você recebeu aqui hoje. Rodrigo se adiantou, visivelmente nervoso. Senhor Manuel, eu gostaria de pedir sinceras desculpas pelo mal-entendido. Não sabíamos quem o senhor era e... Não sabiam quem eu era? Manuel interrompeu. E havia uma ironia suave na voz dele. E isso mudou alguma coisa? Vocês me trataram mal porque acharam que eu era pobre. Agora querem me tratar bem porque descobriram que tenho dinheiro. Não acham que há algo errado com essa lógica? O silêncio que se seguiu foi devastador. Carla baixou os olhos, incapaz de encarar Manuel. Bruno engoliu seco. Rodrigo tentou falar, mas as palavras simplesmente não saíam. Senhor, Carla finalmente conseguiu dizer, e havia lágrimas genuínas nos olhos dela. O senhor está certo. Não há desculpa para o que fizemos. Julgamos pela aparência, e isso é imperdoável. Manuel olhou para ela com uma expressão que misturava compreensão e tristeza. Vocês sabem qual é o problema? Vocês foram ensinados a medir o valor das pessoas pelo que elas têm, não pelo que elas são. E isso é uma doença que está espalhada por toda a sociedade. Helena se aproximou mais, e agora Manuel podia ver que ela também estava emocionada. Décadas se passaram desde a última vez que estiveram tão próximos, e ambos podiam sentir o peso de toda aquela história não resolvida. Manuel, ela disse suavemente, posso falar com você em particular? Pode, ele respondeu. Mas primeiro gostaria de finalizar o que vim fazer aqui. Rodrigo se adiantou nervosamente. Claro, Sr. Manuel. Que carro o senhor gostaria de ver? Temos vários modelos premium, todos. O mais caro que vocês têm. Manuel disse firmemente. Para pagamento à vista. Seria um modelo especial importado, Helena disse, assumindo o controle da situação. R$ 520 mil.
Perfeito, Manuel respondeu tirando o celular do bolso. Para onde faço a transferência? A facilidade com que ele falava daquele valor impressionou a todos. 520 mil reais era mais do que muitas pessoas ganhariam na vida inteira, e ele estava tratando como se fosse uma compra qualquer. Enquanto Helena providenciava os dados para a transferência, Carla se aproximou de Manuel, hesitantemente. Senhor Manuel, ela disse com a voz embargada. Eu sei que não tenho direito de perguntar, mas... Por que o senhor não revelou quem era desde o começo? Por que aguentou toda aquela humilhação? Manuel a olhou com gentileza. Porque queria ver quem vocês realmente eram quando achavam que eu não podia fazer nada por vocês. Queria entender como tratam as pessoas quando pensam que não há nada a ganhar com isso. E o que descobriu? Bruno perguntou genuinamente curioso. Descobri que vocês são produtos de um sistema que ensina que o valor humano se mede em reais, mas também descobri que há esperança. Vi lágrimas reais nos olhos de vocês quando entenderam o erro que cometeram. Isso significa que ainda há humanidade dentro de vocês. Helena retornou com os dados bancários, mas estava visivelmente abalada. Manuel, a transferência pode ser feita, mas... Posso perguntar por que está comprando este carro? Manuel olhou diretamente nos olhos dela, e naquele momento era como se estivessem sozinhos na concessionária. Porque fiz uma promessa há muito tempo. Prometi que um dia voltaria para mostrar quem eu realmente era. Mostrar para quem? Helena perguntou, embora já soubesse a resposta. Para você, ele disse simplesmente. Para a mulher que me disse que eu nunca seria nada na vida. As palavras caíram como uma bomba no coração de Helena. Ela sentiu as pernas fraquejarem e precisou se apoiar no balcão. Rodrigo, Carla e Bruno assistiram em silêncio àquela conversa carregada de história e emoção. Manuel, Helena sussurrou. Você estava certa sobre uma coisa, ele continuou, e havia uma serenidade na voz dele que era mais poderosa que qualquer grito. Eu nunca seria nada na vida. Nunca seria o tipo de homem que mede seu valor pelo dinheiro que tem. Nunca seria alguém que julga as pessoas pela roupa que vestem. Nunca seria alguém que confunde preço com valor. Helena começou a chorar silenciosamente. Não eram lágrimas de tristeza, eram lágrimas de arrependimento profundo, de uma percepção dolorosa do que ela tinha perdido. Mas você também estava errada sobre outra coisa, Manuel continuou. Disse que eu nunca conseguiria dar para você o que você merecia. E você tinha razão. Você merecia amor verdadeiro, lealdade, companheirismo. Merecia alguém que te amasse pelo que você é, não pelo que você tem. E eu teria dado tudo isso para você. Manuel, por favor, Helena soluçou. Não continue. Eu sei que cometi o maior erro da minha vida. Sei que escolhi o caminho errado. Escolheu o caminho que achou que era certo na época. Ele disse com uma generosidade que surpreendeu a todos. E aprendi que guardar mágoa é como carregar pedra na mochila. Só te deixa mais pesado para caminhar. Rodrigo assistia àquela conversa com os olhos marejados. Nunca tinha presenciado algo tão intenso, tão real. Senhor Manuel, ele disse hesitantemente. Posso perguntar o que aconteceu depois? Depois que vocês se separaram? Manuel olhou para Helena antes de responder. Eu fiz o que sempre fiz. Trabalhei, plantei, colhi, construí um império com as próprias mãos, mas nunca esqueci de onde vim. E você, Helena? Como foi sua vida depois? Helena enxugou as lágrimas e tentou recuperar um pouco da compostura. Me casei com Tadeu, como estava planejado. Tivemos uma cerimônia luxuosa, uma lua de mel na Europa. Por alguns anos, pareceu que eu tinha feito a escolha certa. Pareceu? Carla perguntou suavemente. Tadeu era um homem bom, mas não havia amor verdadeiro entre nós. Era um casamento de conveniência para ambas as famílias. Com o tempo, descobri que riqueza sem amor é uma prisão dourada. Helena olhou para Manuel com uma tristeza profunda. Nos separamos há 5 anos. Ele se envolveu com outra pessoa, alguém mais jovem, e eu descobri que estava sozinha numa mansão cheia de coisas caras, mas vazia de afeto. Sinto muito, Manuel disse, e era sincero. E você? Helena perguntou hesitantemente. Se casou? Tem família? Manuel sorriu pela primeira vez desde que chegou na concessionária. Me casei com Teresa, filha de um pequeno agricultor. Uma mulher simples, de coração puro. Tivemos 3 filhos maravilhosos.
Ela faleceu há 2 anos, de forma pacífica, cercada por toda a família. Helena sentiu uma pontada de algo que não conseguia identificar. Ciúme? Arrependimento? Saudade de uma vida que poderia ter sido sua? Este carro, Manuel continuou, é para minha filha Marina. Ela se formou em veterinária e abriu uma clínica para cuidar de animais carentes. Quero dar para ela o melhor, não porque seja caro, mas porque ela merece ser valorizada pelo trabalho lindo que faz. A beleza daquela revelação deixou todos em silêncio. Helena percebeu que Manuel não só tinha se tornado rico, mas tinha se tornado um homem ainda melhor do que já era. A promessa foi cumprida, ele disse, olhando diretamente para Helena. Você viu quem eu me tornei. Mas mais importante, eu vi quem você se tornou também. O silêncio que se seguiu às palavras de Manuel foi interrompido pelo som de passos firmes descendo a escada do mezanino. Todos se viraram para ver um homem de aproximadamente 60 anos, vestindo um terno impecável, descendo em direção ao grupo. Era Antônio, o proprietário da concessionária. Helena, ele disse com autoridade, recebi um relatório estranho sobre um cliente VIP sendo mal atendido. O que está acontecendo aqui? Helena respirou fundo, tentando manter a compostura profissional diante do chefe. Dr. Antônio, gostaria de apresentá-lo ao Sr. Manuel Silva. Antônio parou imediatamente ao ouvir o nome. Seus olhos se arregalaram ligeiramente enquanto olhava para o homem de roupas simples à sua frente. Manuel Silva? O Manuel Silva do agronegócio? O mesmo, Manuel respondeu simplesmente, estendendo a mão para cumprimentar o proprietário. Antônio apertou a mão de Manuel com genuína reverência. Senhor Silva, é uma honra tê-lo em nossa concessionária. Peço sinceras desculpas se houve algum mal-entendido com nossa equipe. Não houve mal-entendido, Manuel disse calmamente. Seus funcionários me trataram exatamente como acharam que eu merecia ser tratado. O problema não foi deles. O problema foi o sistema que os ensinou a julgar as pessoas pela aparência. Antônio olhou para Rodrigo, Carla e Bruno com uma expressão severa. O que aconteceu aqui? Rodrigo engoliu seco antes de responder. Senhor, nós não reconhecemos o Sr. Manuel quando ele chegou. Ele estava com roupas simples e nós assumimos que ele não tinha dinheiro, Antônio completou. E havia desapontamento real na voz dele. E por isso acharam que podiam tratá-lo com desrespeito. Doutor Antônio, Carla se intrometeu, com lágrimas nos olhos. Nós cometemos um erro terrível. Não há desculpa para o que fizemos. Julgamos pela aparência e tratamos o Sr. Manuel de forma inaceitável. Manuel observava a cena com interesse, vendo como as pessoas reagiam quando a verdade vinha à tona. Era exatamente o que tinha imaginado que aconteceria. Senhor Silva, Antônio disse respeitosamente, como posso compensar essa situação lamentável? Qualquer coisa que desejar, faremos questão de providenciar. Quero finalizar a compra do carro, Manuel respondeu. E quero que seus funcionários aprendam uma lição importante sobre como tratar as pessoas. Helena se aproximou novamente e havia uma urgência em sua voz. Manuel, antes de finalizar a compra, posso falar com você em particular? Por favor? Manuel a olhou por alguns segundos, como se estivesse avaliando se valia a pena ter aquela conversa. Finalmente assentiu. Podemos falar ali, disse, apontando para um canto mais reservado da concessionária. Antônio se virou para os 3 vendedores com severidade. Vocês 3, na minha sala. Temos muito o que conversar sobre os valores desta empresa. Enquanto os vendedores subiam nervosamente para enfrentar as consequências de seus atos, Helena e Manuel se dirigiram para um canto onde podiam conversar com mais privacidade. Manuel, Helena começou, e sua voz estava trêmula de emoção. Eu sei que não tenho direito de pedir nada, mas preciso dizer algumas coisas que estão guardadas no meu coração há décadas. Pode falar, ele respondeu, mantendo aquela calma que sempre o caracterizou. Primeiro quero que saiba que não passou um dia sequer sem que eu pensasse em você. Não um dia. Durante todos esses anos, carrego o peso do que fiz, das palavras cruéis que disse. Manuel a ouvia sem interromper, mas Helena podia ver que suas palavras estavam tendo algum efeito. Quando me casei com Tadeu, tentei convencer a mim mesma de que tinha feito a escolha certa.
Ele tinha dinheiro, status, tudo que minha família achava importante. Mas desde o primeiro dia, eu sabia, no fundo do coração, que tinha cometido o maior erro da minha vida. Por que está me contando isso agora? Manuel perguntou gentilmente. Porque preciso que você saiba a verdade. Meu casamento foi um inferno elegante. Tadeu nunca me amou de verdade, e eu nunca consegui amá-lo. Passamos 20 anos fingindo ser felizes para manter as aparências. Helena pausou, tentando encontrar coragem para continuar. Quando ele me deixou, sabe o que mais doeu? Não foi a traição, não foi a humilhação pública. Foi perceber que eu tinha desperdiçado a única chance que tive de ser verdadeiramente feliz. Tinha rejeitado o único homem que me amou de verdade pelo homem errado. Manuel permaneceu em silêncio, processando aquelas palavras. E agora, Helena continuou, com lágrimas rolando livremente pelo rosto. Vejo você aqui, bem-sucedido, próspero, mas mais importante que tudo, vejo que você se manteve íntegro. Continuou sendo o homem bom que sempre foi. E eu me tornei uma mulher vazia, trabalhando numa concessionária, tentando encontrar propósito numa vida que desperdicei por orgulho e ambição. Helena, Manuel disse suavemente, você não desperdiçou sua vida. Construiu uma carreira, tem uma posição respeitável. Construiu uma carreira, ela interrompeu, mas perdi a alma no processo. Você sabe qual foi meu maior arrependimento todos esses anos? Não foi ter me casado com Tadeu. Foi ter olhado para você naquele dia na fazenda e ter dito que você nunca seria nada. Porque agora vejo que você se tornou tudo. Tudo que realmente importa. Manuel ficou quieto por um longo momento, olhando para essa mulher que um dia foi o amor de sua vida e que agora estava diante dele, vulnerável e arrependida. Você quer saber a verdade? Ele finalmente disse. Por anos, alimentei raiva do que você fez. Por anos, trabalhei duro não só para prosperar, mas para provar que você estava errada. Parte do meu sucesso foi movida pela necessidade de mostrar que o homem que você rejeitou valia mais do que você imaginou. Helena sentiu o coração apertar com essas palavras. Mas sabe quando isso mudou? Manuel continuou. Quando conheci Teresa, ela me ensinou que carregar mágoa é como carregar pedra na mochila. Só torna a caminhada mais difícil. Aprendi a perdoar, não porque você merecia, mas porque eu merecia paz. E consegue me perdoar? Helena perguntou, quase sussurrando. Já perdoei há muito tempo, Manuel respondeu. E havia uma serenidade profunda na voz dele. Perdoei porque entendi que você fez a escolha que achava certa na época. Perdoei porque guardar rancor só me machucava. E perdoei porque aprendi que o verdadeiro sucesso não é provar nada para ninguém. É encontrar paz consigo mesmo. Helena começou a chorar mais intensamente. Uma mistura de alívio e arrependimento. Mas quero que entenda uma coisa, Manuel adicionou, e agora havia uma firmeza gentil na voz. O perdão não significa que podemos voltar atrás. Muito tempo passou. Somos pessoas diferentes agora. Eu construí uma família, uma vida. Você construiu a sua carreira. Não podemos desfazer as escolhas que fizemos. Eu sei, Helena disse entre soluços. Sei que é tarde demais. Só queria que soubesse que você foi o amor da minha vida. O único de verdade. Manuel se aproximou e com gentileza enxugou uma lágrima do rosto de Helena. E você foi o meu primeiro amor. Isso nunca vai mudar. Mas aprendi que a vida continua. E às vezes, a maior prova de amor é deixar ir. Naquele momento, Antônio se aproximou discretamente. Senhor Silva, peço desculpas por interromper, mas gostaria de finalizar a documentação do veículo. Manuel assentiu. Sim, vamos finalizar. Enquanto caminhavam de volta para o balcão de vendas, Helena disse baixinho. Manuel, posso perguntar por que realmente está comprando este carro? Ele sorriu pela primeira vez desde que chegara ali. Minha filha Marina se formou veterinária recentemente. Abriu uma clínica para cuidar de animais abandonados e carentes. Quero dar para ela o melhor. Não porque seja o mais caro, mas porque ela merece ser valorizada pelo trabalho lindo que faz. Helena sentiu uma pontada de algo que não conseguia identificar. Admiração? Inveja? Saudade de uma vida que poderia ter sido diferente? Ela tem sorte de ter um pai como você, Helena disse sinceramente.
E eu tenho sorte de ter uma filha como ela, Manuel respondeu. Ela herdou o que a mãe tinha de melhor, um coração puro e o desejo de ajudar os outros. A transferência foi feita rapidamente. 520 mil reais mudaram de conta como se fossem 520 reais para Manuel. Antônio pessoalmente supervisionou toda a documentação, garantindo que tudo fosse perfeito. Senhor Silva, Antônio disse respeitosamente, foi uma honra fazer negócios com o senhor. Espero que nos visite novamente no futuro. Manuel pegou as chaves do carro novo e olhou para Helena uma última vez. Obrigado pela hospitalidade, Helena. E lembre-se, nunca é tarde demais para recomeçar. Você ainda pode encontrar sua felicidade. Com essas palavras, ele se dirigiu para a saída, deixando para trás uma concessionária transformada e uma mulher que finalmente entendia o verdadeiro valor do que tinha perdido. Manuel chegou na porta da concessionária e parou. Virou-se devagar e olhou para trás, vendo Helena ainda parada no mesmo lugar, olhando para ele como se estivesse vendo um sonho se desfazer. Rodrigo, Carla e Bruno tinham voltado do escritório de Antônio, claramente abalados pela conversa que tiveram com o chefe, e agora observavam a cena em silêncio total. Esperem, Manuel disse, voltando alguns passos. Antes de ir embora, quero dizer algumas coisas para vocês três. Os vendedores se aproximaram hesitantemente, ainda constrangidos pela forma como o tinham tratado. Rodrigo, Carla, Bruno, Manuel disse, olhando para cada um deles. Vocês cometeram um erro grave hoje. Julgaram um livro pela capa, mediram uma pessoa pela roupa que vestia, mas quero que saibam que não virei aqui para humilhar ninguém. Carla estava com os olhos marejados novamente. Senhor Manuel, Deixem-me terminar, ele disse gentilmente. Vocês foram criados numa sociedade que ensina que o valor das pessoas se mede pelo que elas têm, não pelo que elas são. Isso não é culpa de vocês. É um problema sistêmico que afeta muita gente. Manuel caminhou até a janela e olhou para sua picape velha estacionada ao lado dos carros luxuosos. Vocês sabem por que eu continuo dirigindo aquela caminhonete velha, mesmo tendo dinheiro para comprar qualquer carro do mundo? Por quê, senhor? Bruno perguntou genuinamente curioso. Porque ela me lembra de onde vim. Me lembra que não importa quanto dinheiro eu tenha, não posso esquecer quem eu sou. Aquela caminhonete carregou minha primeira safra, me levou para conhecer minha esposa, transportou meus filhos quando eram pequenos. Ela vale mais para mim que qualquer carro importado. Helena escutava cada palavra, sentindo no coração o peso de todas as lições que estava aprendendo tarde demais. Mas hoje, Manuel continuou, vim aqui com um propósito duplo. Primeiro, cumprir uma promessa que fiz há décadas. Mostrar que as aparências enganam, que o verdadeiro valor de uma pessoa não se vê por fora. Ele olhou diretamente para Helena. E segundo, comprar um presente para minha filha Marina. Não porque seja o mais caro, mas porque ela merece o reconhecimento pelo trabalho lindo que faz. Antônio, que havia descido novamente para acompanhar a finalização da venda, se aproximou do grupo. Senhor Silva, ele disse respeitosamente. Depois do que aconteceu hoje, gostaria de fazer uma proposta. Que tal nos ajudar a treinar nossa equipe? Precisamos ensinar nossos funcionários a tratar todas as pessoas com respeito, independentemente da aparência. Manuel pensou por um momento. É uma boa ideia, Dr. Antônio, mas tenho uma proposta melhor. Todos olharam para ele com curiosidade. Rodrigo, Carla, Bruno, ele disse, voltando-se para os três vendedores. Vocês querem uma chance de redenção? Querem aprender o que realmente significa atendimento de qualidade? O que o senhor quer dizer? Rodrigo perguntou hesitantemente. Estou abrindo uma nova divisão da minha empresa, focada em equipamentos agrícolas de alta tecnologia. Preciso de pessoas para trabalhar com vendas. Pessoas que entendam que cada cliente, seja ele um pequeno agricultor ou um grande fazendeiro, merece o mesmo respeito. Os três vendedores se entreolharam, mal acreditando no que estavam ouvindo. O senhor está nos oferecendo emprego? Carla perguntou incrédula. Depois do que fizemos. Estou oferecendo uma segunda chance, Manuel corrigiu. Todo mundo merece a oportunidade de aprender com seus erros e se tornar uma pessoa melhor. A pergunta é, vocês estão dispostos a aprender? Bruno foi o primeiro a responder, com lágrimas nos olhos. Senhor Manuel,
Seria uma honra trabalhar com o senhor. Prometo que aprenderemos a tratar todas as pessoas com o respeito que merecem. Eu também, Carla disse rapidamente. Nunca mais quero julgar ninguém pela aparência. O senhor está nos dando uma chance que não merecemos. Rodrigo, ainda em choque, finalmente conseguiu falar. Senhor Silva, por que está fazendo isso? Por que nos oferecer uma oportunidade depois do que fizemos? Manuel sorriu com aquela serenidade que sempre demonstrou. Porque acredito nas pessoas. Acredito que todo ser humano tem potencial para crescer, para melhorar, para se tornar alguém melhor. Vocês cometeram um erro, mas vi lágrimas sinceras nos olhos de vocês quando entenderam o que tinham feito. Isso me diz que há esperança. Helena observava tudo aquilo com uma mistura de admiração e tristeza. Estava vendo um homem que ela tinha rejeitado demonstrar uma grandeza de caráter que ela nunca conseguiu alcançar. E você, Helena? Manuel perguntou, surpreendendo a todos. Quer uma nova chance também? Helena ficou em silêncio por alguns segundos, processando a pergunta. O que você quer dizer? Quero dizer que você é uma profissional competente, uma mulher inteligente que tomou decisões baseadas no que achava certo na época. Mas vejo que não está feliz com a vida que construiu. Que tal ajudar outras pessoas a não cometerem os mesmos erros? Como? Ela perguntou, genuinamente interessada. Preciso de alguém para gerenciar a área de relacionamento com clientes da nova divisão. Alguém que entenda a importância de tratar cada pessoa como um ser humano único, independentemente da sua condição social. Helena sentiu uma emoção intensa tomar conta dela. Não era apenas uma oferta de emprego, era uma oferta de redenção, de propósito, de chance de fazer algo significativo com sua vida. Manuel, ela disse com a voz embargada. Você tem certeza? Depois de tudo que eu fiz, das palavras que disse, tenho certeza. Ele respondeu firmemente. Porque acredito que você aprendeu com os erros do passado. Acredito que pode se tornar a pessoa que sempre teve potencial para ser. Antônio assistia a tudo aquilo com admiração genuína. Senhor Silva, o senhor é realmente um homem extraordinário. Não sou extraordinário, Manuel corrigiu. Sou apenas alguém que aprendeu que o verdadeiro sucesso na vida não se mede pelo que acumulamos, mas pelo que compartilhamos. Não se mede pela altura que alcançamos, mas pela quantidade de pessoas que ajudamos a subir conosco. Ele caminhou até a janela mais uma vez e olhou para o movimento da rua lá fora. Vocês sabem qual é a diferença entre ser rico e ser próspero? Ele perguntou para o grupo. Todos ficaram em silêncio esperando a resposta. Rico é quem tem muito dinheiro. Próspero é quem tem paz no coração. Rico é quem pode comprar qualquer coisa. Próspero é quem não precisa de nada para ser feliz. Rico é quem impressiona os outros. Próspero é quem inspira os outros. Helena sentia cada palavra como um soco no estômago. Era a definição perfeita de tudo que ela tinha buscado erroneamente na vida. Passei anos tentando ser rico para provar algo para alguém que me rejeitou. Manuel continuou. Mas quando aprendi a ser próspero, descobri que não precisava provar nada para ninguém. Só precisava ser a melhor versão de mim mesmo. Ele se virou para Helena uma última vez. E você, Helena, quer aprender a ser próspera? Helena não conseguiu conter as lágrimas. Eram lágrimas de arrependimento, mas também de esperança. De gratidão por estar recebendo uma chance que não merecia. Sim, ela disse simplesmente. Quero aprender. Manuel pegou as chaves do carro novo e se dirigiu para a porta. Antes de sair, parou e se virou para todos. Deixem-me compartilhar a lição mais importante que aprendi na vida, ele disse. E sua voz encheu toda a concessionária. O valor de uma pessoa não se mede pelo carro que dirige, pela roupa que veste ou pela casa onde mora. O valor de uma pessoa se mede pela forma como trata quem não pode fazer nada por ela. Se mede pela gentileza que oferece sem esperar nada em troca. Se mede pelo amor que deixa no coração das pessoas que cruzam seu caminho. Ele sorriu para todos ali presentes. Hoje vocês me deram a oportunidade de cumprir uma promessa antiga e de oferecer novas oportunidades para pessoas que merecem uma segunda chance. Obrigado por me deixarem ser próspero mais uma vez. Manuel saiu da concessionária deixando para trás não apenas a compra de um carro, mas uma lição de vida que mudaria para sempre a forma como aquelas pessoas viam o mundo.
Helena ficou olhando pela janela enquanto ele entrava na sua picape velha para buscar o carro novo. Naquele momento, ela finalmente entendeu o que tinha perdido há décadas atrás. Não tinha perdido apenas um namorado. Tinha perdido a chance de crescer ao lado do homem mais íntegro que já conheceu. Mas agora, pela primeira vez em décadas, ela tinha esperança. Tinha uma nova chance de se tornar a pessoa que sempre deveria ter sido. E enquanto Manuel dirigia pela rua, levando o carro novo para presentear sua filha, ele sorriu para si mesmo. A promessa estava cumprida. Não por vingança, mas por justiça. Não por orgulho, mas por amor. Porque às vezes, a maior vitória não é provar que você estava certo. É oferecer uma segunda chance para quem errou.